De volta com o JBC e agora é contagem regressiva para o Enem 2023. Falta menos de um mês, gente, para o primeiro dia de provas do Enem. E sempre fica aquela dúvida, né? É hora só de revisar? Há tempo ainda para aprender mais alguma coisa? Melhor diminuir o ritmo ou acelerar? E para te ajudar nessa estratégia, nós vamos conversar com o professor Paulinho Curiri, que é especialista em produção textual e vai poder ajudar aí nessas estratégias, né, professor? Bom dia. Isso mesmo, bom dia. Existem de fato estratégias, né, para esse pulo do gato, essa parte final aí, que é justamente tentar revisar, relaxar e revisar. Haja vista que o candidato, ele já viu aquilo que precisava ver como novo, primeiro, segundo, terceiro ano. Nesse momento, não tem uma novidade, né? Tem revisão daquilo que, principalmente, ele tem dificuldade. Quem passou por essa preparação é o momento de revisar. E quem deixou para a última hora, ainda dá tempo? Tem algum macete, assim, tipo, para tentar aí correr contra o tempo? Usando uma frase clichê, né? Enquanto há fôlego, há esperança. Mas a gente tem que ter noção que aquele que se preparou, automaticamente ele tem mais condições, né? O candidato, ele tem ali os 3 anos consecutivos aí para poder aprender em todas as etapas, linguagem de código, ciência da natureza, enfim, e redação, que é a tão temida, haja vista a 1000 pontos, né, o valor dela, então... Que é nessa que o senhor tem todas as estratégias para passar para o pessoal. Mas antes, gente, o repórter Alex Atanásio conversou com alguns alunos sobre as principais dúvidas, né, justamente nessa reta final do Enem. E nós vamos ver qual é a primeira dúvida, né, o primeiro deles a mostrar uma dúvida aqui para o professor Paulinho é o Murilo. Vamos ver qual é a dúvida do Murilo. Eu queria saber por que no Enem tem questões de arte, sendo que arte é muito subjetivo de qualquer pessoa. Ou seja, tem múltiplas alternativas para marcar e não uma certa. É bem subjetivo de cada um. Não deveria ter em uma prova que é exata, de certa forma. Essa é a minha pergunta. Será, professor Paulinho, com uma resposta exata assim? Então, vamos lá. Eu não concordo muito em dizer que o Enem é exato. Até porque as competências e habilidades que são atribuídas ao Enem, elas são relativas à subjetividade, a trabalhar, inclusive na redação, o repertório sociocultural. Então, eu acho sim importante que o aluno ele tenha essa noção de mundo e não somente de área. Bem, pelo menos aquilo que se aplica na educação hoje, né? Então, ele tem que ter essa noção. Exatamente, porque é uma avaliação meio que geral, né? Para ir dali você ir para algo mais específico, que é a carreira que você busca seguir, que inclusive faz parte dessa preparação, né? Escolher uma carreira faz parte realmente dessa preparação. Gente, porque nessa idade são muitas as dúvidas, né, professor? Inclusive, uma das pautas aí em relação à educação é justamente tentar fazer uma inclinação para o aluno já ter essa noção mais brevemente, justamente para ele não ter que ficar estudando tudo, entre aspas, mas, como você mesmo disse, o aluno ele tem que estar preparado, porque só depois da prova é que ele vai ter ali a oportunidade de colocar a nota no SISU, e aí já é uma outra pauta, mas enfim, ele vai colocar a nota do SISU e entender se ele vai conseguir determinado curso ou não. Tem mais uma dúvida chegando aqui para o professor Paulinho, vamos colocar aqui no telão. A Sofia, ela quer tirar uma dúvida com o professor Paulinho. Vamos ver o que ela está perguntando, o que ela manda. O que eu queria saber é sobre o TRI, como é que funciona assim, porque sempre dizem na sala sobre questão de acertar mais fácil ou errar mais fácil, e eu tenho um pouco de dúvida sobre isso ainda. Legal. E aí? Legal. O TRI, que é a teoria das respostas aos itens, é avaliado justamente sobre o nível de questão. Eu vou falar aqui de uma forma bem simples, né? Tendo em vista que essa é na área de exatas, literalmente quem faz esse tipo de análise, etc. Mas o TRI, ele avalia quantas pessoas erraram determinada questão e aí, por meio disso, avalia se o erro de um aluno vai custar muito para ele em relação à nota ou não. Eu não sei se são todas as universidades que acatam esse tipo de TRI, mas aqui na nossa é acatada essa forma de avaliação. Alô, João Ricardo Moreira, chegou a sua vez de tirar a sua dúvida aqui com o professor Paulinho. Vamos ver o que ele manda pra gente.
Uma dúvida que eu tenho é como que eu posso me preparar para o dia da prova, as questões assim mais físicas, como que é melhor eu me preparar, o que é melhor eu levar para o dia da prova, como eu me preparar fisicamente, psicologicamente no dia da prova, nos 2 dias de prova. Muito Legal. Importante, pegando na parte emocional, na parte ali do nervosismo. Excelente, extraordinária pergunta. Bem, e de fato tem toda essa característica emocional, e eu diria até mais, eu acho que posso falar até eu mesmo, na perspectiva espiritual, por que não dizer, né? Então, primeiro, se apegar aí com Deus, essa é a minha visão. Segundo, sempre tentar dormir aí mais cedo, né? Fazer aquele tempo hábil aí para descansar realmente. Você está sob pressão, os alunos estão sob pressão, então descansar realmente, uma alimentação mais adequada. E lá no dia, nada de inventar coisas que têm a ver com açúcar, principalmente, né? Seus derivados. Tentar aumentar o nível aí de energia, etc. Não sei se isso é muito interessante, porque o candidato ele já vai estar ali mais ou menos nervoso, etc. Então, adrenalina lá no alto. Né? E nem tentar baixar demais. Tem que respeitar a prova, fazer o que é preciso ser feito. Então vamos para mais uma dúvida. Agora chegou a vez da Fabiana Gomes tirar uma dúvida com o professor Paulinho. Vamos ver. Eu queria saber sobre estratégia de administração de tempo no primeiro dia sobre a redação. Se é mais recomendado fazer no começo da prova, no meio ou deixar para o final. Aí é a sua área, né? Muito Tempo bom. para redação. Não, muito bom, muito bom. E eu achei interessante que ela colocou ali no meio ou no final. Porque, de fato, hoje existem estudos que comprovam que a redação deveria ser feita no meio da prova. O candidato ele chega muito nervoso, fazer a redação no início não é interessante, porque é uma prova subjetiva, então não é interessante. Deixar para o final, pode ser que ele esteja também muito cansado ali da prova objetiva, enfim, e aí às vezes nem sobra tempo para fazer as 30 linhas. Então fazer no meio. No meio como assim, Curirim? Entre as questões que você sabe muito, e com certeza você que está assistindo já sabe aí qual que é a matéria que você domina, você fez simulado. Então, simulado é justamente para te mostrar isso. Fazer aquelas que você sabe, aquelas que você tem dificuldade, deixar para o final. Se você tem dificuldade, não vai ser no início que você vai conseguir fazer. Você já treinou isso. Redação no meio e em aproximadamente 1 hora. Tanto que é o tempo a mais que tem no primeiro dia, é 1 hora. Reserva aí 1 hora. Vamos para a última dúvida de hoje, é a dúvida do Luiz Gustavo Alves. Vamos ver. Eu queria saber como que a gente pode fazer para otimizar nosso tempo na hora de responder as questões no gabarito. Se o senhor acha melhor a gente já responder direto ou esperar ter uma quantidade certa de questões para responder. Por exemplo, eu faço 10 questões na folha e respondo as 10 no gabarito, ou eu faço uma na folha e uma no gabarito. Pergunta também boa, isso porque hoje eu tenho até uma técnica que eu passo para os meus alunos, que é do tipo de caneta. Hoje existe um tipo de caneta para gabarito, acredite se quiser. A caneta 1.6, eu não vou falar marca nem nada, mas vocês procurem 1.6, ela tem esfera um pouquinho mais grossa, na hora de marcar o gabarito, acaba que também vai ser um pouco mais célere, vai ser melhor essa caneta 1.6. E em relação a quando marcar o gabarito, isso é muito, muito, muito particular. Existem aqueles que preferem deixar tudo para o final. Existem aqueles que nem marcam no caderno, eles olham no caderno e aí eles fazem um X ali, mas já vai direto marcando no gabarito. E existem aqueles que vão fazendo por blocos, por parte. Então, isso é muito particular. Olha, eu vou aproveitar aqui que o nosso tempo está bem apertado, já para garantir um compromisso aqui com o professor Paulinho, para a gente voltar na semana que vem também com outros temas a respeito dessa preparação e principalmente a temida redação, porque eu, gente, na minha época, eu fiz a redação logo de início para garantir que era onde eu me garantia de verdade. E aí a gente já vê que tem outras estratégias, né? E conforme vai se aproximando, a gente precisa dessas estratégias. Sim. Podemos combinar para a semana que vem já, então? Combinado. Então, ó, gente, já agenda aí para tirar mais dúvidas com o professor. Agradecer a sua participação e as suas dicas aqui para os alunos e candidatos. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço.